Olá, estamos ao vivo! Vamos de aulão hoje à tarde, nessa tarde de sábado. Friazinha, sim, né? Aqui na Bahia o frio é aquele frio de baiano, mas um friozinho gostoso, um tempinho gostoso. Bom, pessoal em casa, aposto, aproveitando as noivas aí para fazer 1000 pesquisas. Então a gente vai fazer nosso aulão hoje. Um aulão que eu fiz assim, super caprichado, num tema que, gente, é assim, 100% dos casais que começam uma conversa sobre casamento, fazem aquela pergunta, né? Eu brinco que é a pergunta de $1 milhão. Quanto é que custa fazer um casamento? Então, aquela pergunta assim que todos os casais se fazem, né? Fazem para si próprio, fazem para os profissionais que estão participando ali do... Tinha esquecido, vou colocar aqui no nosso modo avião para não sermos interrompidos, né? E vamos falar sobre exatamente essa ideia, quanto custa casar, né? Não tenho essa resposta para vocês, já vou logo entregando ouro logo de cara. Por quê? Porque cada casamento é um casamento, cada casal vai definir sua base de gastos, mas eu vou ensinar vocês hoje como construir ou como chegar a algo que se aproxime muito ali dessa resposta para a realidade de vocês, né? A gente já vem conversando aqui no nosso perfil muito sobre definição de prioridades, né? Já baixaram lá a lista de convidados, aposto que estão sofrendo lá nos cortes, então chegaram a um número de convidados, e aí chega aquela fase de definir, botar a mão realmente na massa, mas os casais falam, como é que eu vou botar a mão na massa se eu não sei se o dinheiro que eu tenho é suficiente para casar? Como é que eu sei, Indira? O que eu faço? Porque eu me sinto desamparada como noiva, o noivo se sente super inseguro, pressiona porque precisa de um número, os noivos ficam, quanto? Mas quanto? Quanto que isso vai custar? Porque realmente é muito difícil você mergulhar de cabeça num projeto que você não tem ideia de quanto que vai custar, né? De quanto que vai ser. É mais ou menos como se você fosse mergulhar num poço que você não sabe se dá pé ou não. Você não sabe nadar e você vai mergulhar num poço que você não sabe se dá pé. Você não sabe se você vai conseguir segurar isso. Então, assim, essa é mesmo, viu, Amanda, a maior dúvida de todos os casais, assim. É algo que, com certeza, é a maior dúvida de todos os casais. O que eu tenho é suficiente para realizar meu sonho, né? Então, essa é a grande dúvida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos passar pelos elementos necessários que vocês precisam, né, conversar como casal para poder compor uma planilha orçamentária. E eu vou apresentar um pouquinho da planilha que tá lá, né? Vocês sabem, tá lá disponível no downloads gratuitos. Vai lá na bio, corre lá na bio, que tá lá disponível para vocês. É só vocês fazerem o download que a gente vai hoje mostrar para vocês como é que a gente operacionaliza isso, tá? Quero ver todo mundo aqui dando coraçãozinho, pro pessoal vir chegando e a live, e esse aulão ser bem útil, e essa live ser bem útil para o maior número de noivas possível. A gente sabe o quanto, né, a gente quer que outra noiva também realize seu sonho, e eu também quero que todas vocês consigam realizar seus sonhos, então esse é o nosso maior propósito, tá? Bom, eu vou começar desmistificando algumas coisas. A primeira coisa é, os casais, eles se baseiam muito em algumas informações de internet, e essas informações, elas costumam ser um pouco perigosas. Do mesmo jeito que eu falei na aula passada de lista de convidados sobre aqueles percentuais que vocês encontram na internet, tipo assim, com certeza 20% vão faltar. Isso é um percentual que não se aplica, não existe essa certeza. Também não tem como a gente aplicar aqueles gráficos que a gente vê na internet ou aqueles percentuais que a gente vê em posts, em sites e tal, relacionados aos gastos de cada segmento, tá? Então, às vezes vocês têm... Eu vou usar números redondos, tá, gente? Só porque fica mais fácil, não é porque um casamento custa isso não, tá? Mas, por exemplo, se vocês têm 100 mil reais... aí vocês pegam aqueles percentuais, vocês acham assim, então se tá explicado lá que é 30% pro buffet, eu vou gastar 30 mil com buffet. Não é bem por aí, né? O mais importante para você
começar essa empreitada é você não queimar a largada, não queimar o primeiro passo, o passo zero do bom planejamento do casamento, que é defina as suas prioridades, tá? Definidas as prioridades, vocês agora vão transformar essas prioridades em percentuais aproximados, tá? Então vocês vão, entre vocês, definir aquela listinha. Então, é mais importante para mim é o buffet. Quanto mais importante? Você fala, mas Indira, eu não sei de todos os gastos que são necessários. Agora você sabe que tem lá na nossa planilha, né? Tem todos lá os gastos. A gente já vai chegar nisso também. A gente vai conversar um pouco mais sobre todos esses gastos. Mas vocês conseguem definir percentuais que são mais a cara de vocês, que são mais relacionados à prioridade de vocês. Porque aquele percentual que tá lá na internet não é necessariamente aquilo que você dá mais importância. Então pode ser que esteja lá um valor enorme pra banda e você não quer banda no seu casamento. E aí? Né? Então não tem como você aplicar esses percentuais. Então mito número 1, fora. Esqueça percentuais pré-prontos. Esqueça fórmulas prontas. Esqueça casamento. Organizar um casamento não é aplicar fórmulas prontas. Não existe receita de bolo, tá? Não tô aqui para dar receita de bolo, não tô aqui para ensinar para vocês passo 1, passo 2, passo 3, isso não existe. Organizar um casamento, o casamento é um organismo vivo, ele tem vida própria, exatamente, tem vida própria. Você cuida, você alimenta, você dá limites, né? Porque exatamente tem vida própria, é um organismo vivo ali que você vai desenhando juntamente com seu companheiro, com seu parceiro, com sua parceira, com sua companheira, para que vocês possam chegar até aquilo que de fato é positivo para vocês, tá? Então essa definição de percentuais, ela tem que ser personalizada, tá? Não dá para pegar a fórmula pronta da internet. Esqueçam a fórmula pronta, esqueça a receita, tá? Não tem receita. A outra coisa importante de vocês definirem, e é assim, que é um item que muitos casais passam batido, é a diferença entre teto e meta, tá? É muito importante que vocês conversem entre vocês e vocês definam uma meta orçamentária, mas que vocês também tenham muita clareza sobre o teto do orçamento de vocês. Vocês conseguem diferenciar bem essa questão de teto e meta? Me fala aí alguém, se consegue para vocês, é claro, teto e meta? Porque assim, essa questão do que a gente deseja gastar, às vezes é diferente daquilo que a gente pode gastar. Então, às vezes a gente pode ir um pouco mais. Então, a gente consegue fazer um planejamento que tenha uma margem de manobra. E, às vezes, a nossa meta e o nosso teto coincidem, porque a gente realmente não pode gastar mais do que aquilo de jeito nenhum, sobremaneira. E aqui entra um elemento fundamental do planejamento de um casamento, que é honestidade com vocês mesmos, tá? Meta é aquilo que você deseja gastar. Então, vamos supor que você fez suas contas lá, seu orçamento doméstico, com seu namorado, com seu noivo, com seu marido já, enfim, tá lá conversando com ele e vocês chegaram à conclusão de que vocês vão conseguir levantar junto, contando com os presentes da família, porque isso entra no orçamento, viu, gente? Nada de roubadinha, não pode dar roubadinha, não dê roubadinha. Então, vocês chegaram à conclusão de que vocês podem gastar, sei lá, 100 mil reais, que era o valor redondo lá que a gente estava trabalhando. Então, se vocês chegaram à conclusão de que vocês podem gastar no máximo 100 mil reais, vocês não podem fazer um planejamento orçamentário de 120 mil, né? Por quê? Porque, obviamente, isso vai gerar uma situação de endividamento, de desconforto, né? Uma situação que vai gerar atritos entre o casal, né? Situações desconfortáveis com a família. Então, ser honestos com vocês mesmos é muito importante. Também não adianta, olha lá, também não adianta vocês falarem assim, a gente fez as contas aqui, a gente consegue chegar em 120, mas eu vou dizer pra todo mundo que é 100, porque eu sei que eu vou querer mais coisas. Se você sabe que você vai querer mais coisas, coloque essas coisas no seu planejamento e assuma que a sua meta é 120 e não 100, tá? Sejam sinceros desde o início. Quanto mais vocês planejarem, quanto melhor for o seu planejamento, quanto mais amadurecido for esse processo, menos vocês vão gastar. Sabe aquela velha ideia
de que fazer festa sempre você estoura o orçamento? Isso não precisa acontecer com vocês. Não precisa. Sabe por quê? Porque vocês vão fazer um planejamento amadurecido. Você sabe quando é que estoura o orçamento? Quando a gente mente pra gente mesmo lá no começo e diz, não, eu não vou botar isso aqui não. Porque isso aqui eu vou dar conta. Mas ali no fundo, você sabe que pra você vai ser necessário colocar aquele item. Então, do mesmo jeito que eu disse lá pra vocês, não barganhem com a lista, eu vou dizer não barganhem com a planilha. Sejam sinceros e honestos, tá? Ponto pacífico. Então, combinado? Vamos ser honestos e sinceros com a nossa planilha, com o nosso planejamento, com aquilo que a gente deseja para o nosso casamento. Então, definam uma meta e se vocês tiverem uma meta e um teto diferentes, isso vai ajudar, tá? Por que vai ajudar? Vai ajudar nas escolhas de vocês, vai ajudar a colocar pesos e medidas em algumas situações que vão surgir mais na frente. Então, não deixem de estabelecer esses dois parâmetros, tá? Esses parâmetros vão ajudar muito vocês lá na frente. Bom, construção da planilha, né? A fase da construção da planilha, que é algo que diz respeito a um exercício, mas eu vou, já tô aqui, ó, tentando botar aqui na caixa, tá no modo, gente, vida de mãe, só um minutinho. Christian, liga pra Bia. Pronto. Então, como eu estava dizendo, a construção da planilha, ela tem alguns desafios muito grandes, tá? Não é um desafio simples para quem é leigo, para quem não é uma assessora. Então, realmente a construção da planilha amparado por uma assessoria é de uma outra maneira que acontece, né? Vai acontecer com muito mais referências, vocês vão ter muito mais consciência de valores. Mas o que eu quero passar para vocês aqui não é que vocês abandonem a ideia de uma assessoria. Pelo contrário, a ideia aqui é que vocês possam construir uma planilha para que vocês se sintam seguros para iniciar os preparativos e aí sim contratar a assessora de vocês, contratar o espaço, contratar o buffet, contratar a decoração, né? Pra a gente dar esse passo de fechar o contrato até com a assessora, a gente tem que ter essa segurança. Então, como é que eu fecho com a assessora se eu não sei se o dinheiro vai dar? Né? Vocês não sentem isso? Eu recebo muitos casais que falam, Indira, eu não consigo fechar a assessoria porque eu não sei se meu dinheiro vai dar. Então, essa aflição pode ser resolvida entre vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar, portanto, uma planilha com o máximo de despesas possíveis. Para isso, vocês vão construir uma planilha de estimativa, tá? Não é uma planilha de valores reais. Vocês ainda não vão sair por aí jogando 1001 orçamentos, pedindo orçamento para Deus e o mundo. Ainda não, tá? Ainda tá cedo para vocês fazerem cotações, porque, como você mesmo disse, você ainda nem tem essa ideia de fato se vai casar. Fala, mas Indira, eu não tenho ideia de quanto custa casar. Não tenho ideia. Tá, tudo bem. Ao final da live de hoje, se você continuar com essa dúvida, quando você tiver visto todas as despesas e o valor que vocês têm, você vai dizer, cara, dá pra eu fazer. Se eu aplicar percentuais que são personalizados, dá pra eu fazer. Aí você passa para as cotações, porque aí você vai procurar fornecedores que estejam dentro dos seus parâmetros orçamentários, né? Porque eu recebo muito assim, Indira, sua assessoria ou a assessoria de fulaninha, enfim, das outras colegas estão fora do meu orçamento. Eu falo, mas como é que você chegou a esse orçamento? Como é que você fez? Quantos por cento você está destinando à assessoria? De onde você tirou essa informação? De onde ela saiu? Né? Então, vamos personalizar essa informação para que vocês possam chegar lá na frente a uma planilha e aí sim passar as decisões, tá? Então, a gente vai começar com uma planilha estimada, tá? Então, a gente vai começar com estimativas. Não vão ser valores reais ainda, porque os valores reais vocês vão depois buscar no mercado já num segundo momento. Bom, para construir a planilha, a gente tem 2 caminhos, tá? Normalmente, 2 caminhos, 2 rumos que a gente pode seguir. Um deles posso fazer meu projeto dos sonhos, aquele projeto assim dos sonhos, dizer tudo que eu
quero, faço aquele briefing completo, sonho. Bota tudo no papel. Sonho, 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 sonho. E depois a gente precifica esse sonho. Ou então você pode fazer um caminho inverso, que é o que eu recomendo, tá? Que é o mais recomendado, pelo menos na minha experiência. Que é, você determina uma meta de gastos e a gente vai encaixar todos os elementos da festa dentro do que você tem disponível. Fazendo cortes, adaptações, puxando e ajustando os valores. Então, a meta passa a ser a grande linha condutora dessa construção dessa planilha, tá? E não o sonho necessariamente. Por quê? É mais fácil você dizer assim, mais fácil, nada é fácil, gente, esquece, não é fácil. É mais simples, é menos complexo você dizer assim, eu abro mão de, por exemplo, um drone na filmagem. Então, quando você está fazendo um ajuste, é mais fácil você dizer isso, depois que você já está trabalhando com valores, do que quando você está trabalhando só com o sonho, só com o elemento do sonho. Porque sonhar, a gente vai sonhar com tudo. Então, eu sonho botar lá um drone com a filmagem, eu quero um pré-wedding, a filmagem passando no telão, com edição no mesmo dia, mostrando as cenas da cerimônia. É isso que a gente sonha. Você sonha, eu também. Todos nós sonhamos, a gente sempre sonha com o máximo, a gente sempre quer o máximo. A gente não sonha no mínimo. Bom, pelo menos eu não, né, gente? A gente sonha no máximo. Então, quando a gente sonha no máximo, a gente tem uma tendência a construir um planejamento que é mais difícil, que é mais difícil você abrir mão do sonho. É mais fácil você acrescentar itens, ajustar itens, do que você depois sair tirando aquilo que você desejou tanto, tá? Então, por quê? Porque realmente a gente precisa construir uma planilha que permita que a gente perceba que ao longo do processo a gente pode, assim, lidar com despesas novas, tá? E aí entra um grande parênteses. Existe uma diferença entre imprevistos do que despesas previstas que foram evitadas e depois passam a ser incorporadas na planilha, tá? Que significa um imprevisto. O imprevisto é aquilo que a gente realmente não tem condições nenhuma de imaginar que vai vir a fazer parte de uma planilha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, eu não vou saber precisar, mas 2, 3, a pandemia me deixou um pouco sem noção, mas acho que uns 3 anos atrás, a gente fazia casamento sem nenhum tipo de cantinho instagramável, ou de parede de flores para fotos, ou de um balancinho para que os convidados tirassem fotos. Por quê? Porque isso não era uma realidade daquele momento de 3, 4, 5 anos atrás, certo? Isso não existia no orçamento de nenhum decorador. Aquelas paredes de flores, aqueles fundos de foto, não existia nos orçamentos dos fornecedores, porque era algo que realmente ninguém fazia. E aí, de repente, uma influencer maravilhosa, Marina Rui Barbosa, casa e muda tudo. Aparecem aquelas paredes incríveis de flores e todas as noivas passam a desejar aquela bendita daquela parede. E com isso surgem os cantinhos instagramáveis, aqueles cantinhos de você tirar foto e tal, e a galera postar. Então, quando isso surge, para aquela noiva que estava fazendo o planejamento lá há 4 anos e ia casar pouco antes da Marina Rui Barbosa casar, pouco depois, aquele gasto era um gasto imprevisto, você não tinha como prever. Ele não estava dentro de nenhuma planilha porque não era algo que fazia parte da realidade dos casamentos. Então isso é um gasto realmente imprevisto. É um sonho novo que você se apaixonou e você quer colocar ali na sua planilha. Se você tem teto para isso, se seu teto permite, você vai colocar. Se seu teto não permite, você vai dizer, bom, eu vou casar sem, porque eu vou ser feliz do mesmo jeito, né? Enfim, a gente vai falar sobre felicidade já já. Bom, então, só agregando aqui no meu mapa mental, gente, esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês também, hein? Que tal? O da lista de convidados, eu acho que vocês gostaram, né? Do mapa mental. Eu acho que eu vou fazer. Vocês querem? Dá coraçãozinho aí se vocês querem também o mapa mental. Ah, todo mundo quer, né, gente? Esses mapas ajudam bastante depois a gente revisar, quando a gente vai lá sentar com o noivo, conversar. Vou disponibilizar. Eu não vi pouquinho coração, mas tudo bem, não tem problema não. Não? Bota aí, vai. Dá o coraçãozinho aí pra mim. Bom. Muito bom. Tô subindo coração, subindo coração.
Então, tô falando da felicidade. Então, a gente falou do gasto imprevisto. Vocês entenderam, então, a diferença? Esse gasto é imprevisto, tá? Não tem essa de dizer assim, eu tinha como prever, eu tinha como colocar na minha planilha. Não. Agora, por exemplo, limpeza, gerador, forração, isso são gastos previstos, né, gente? São previsíveis. Você sabe que é só você ter uma boa planilha que você consegue saber que você vai precisar gastar com isso. Agora, se você fechou o olhinho no início do planejamento para esse gasto e foi fechando os itens grandes e chegou lá na frente e você se deparou com eles, entenda, isso não é um imprevisto, tá? Então, para casamento hoje, gastos imprevistos são só itens novos, porque o resto tá tudo lá. Toda a infraestrutura que você precisa para organizar uma festa tá lá. Então, por exemplo, se você tem um buffet que não tem uma mesa de doces incluída no buffet, né? Isso vai depender da realidade do seu estado. Alguns estados, o buffet trabalha com alimentos salgados e doces e já faz a composição da mesa de doces dentro ali daquela proposta. Em outros estados, a mesa de doces é um serviço à parte. Então, você precisa contratar não só os doces, mas a copeira para botar os doces, arrumar as travessas, né, as peças, né, de cristal, ou de porcelana, ou de madeira, de acordo com a sua decoração. Vai ser com quem? Com o decorador? Com a doceira? Quem é o responsável? Então, entenda, esses gastos não são imprevistos. Dizer assim, gente, eu tive um imprevisto, eu vou ter que colocar a copeira para os doces. Isso não é um imprevisto, tá? Imprevisto é se você, do nada, aparecer ali uma despesa nova, tá? Ficou claro, né, gente? Então, vamos lá. Então a gente sabe que a gente pode se apaixonar por novidades e tudo. Então, eu sempre gosto de, na estimativa, deixar uma verba de segurança para esses imprevistos, para essas paixonites das minhas noivas. Toda noiva tem paixonite, gente. Toda noiva, do nada, se encanta com uma coisa e quer aquela determinada coisa, tá? Agora, meninas, não adianta dizer que vocês querem tudo. Tudo muito maravilhoso, tudo dos fornecedores mais top. Eu costumo ter muita noiva que fala assim, tem uma meta orçamentária. Aí eu faço lá as cotações de foto. Aí ela vem e fala assim, mas você não cotou fulano pra mim. Eu falo, mas gente, fulano tá tão fora da sua meta orçamentária. Eu falo, mas cota, por favor, tô apaixonada. Eu falo, mas foto não tá no seu rol de prioridades. Sua prioridade era buffet e banda. Você vai botar foto na sua prioridade, você tem que mudar todo o seu planejamento. Vocês entendem que planejamento é projeto? Mesma coisa construir uma casa, gente. Vamos pensar? Se tiver alguma noiva arquiteta ou engenheira, eu falar uma bobagem, vocês me corrigem. Mas, a mesma coisa que construir uma casa. Você vai construir uma casa, você tem que botar um alicerce. Certo? Você não pode negociar, tipo assim, o alicerce não é prioridade. Não, peraí, não vou gastar aqui no alicerce muito, não. Vou botar aqui um alicercezinho meia boca. Não dá. Tem coisas que não dá pra negociar. Né? Você vai construir uma casa, ela tem um projeto. Aquele projeto você vai dimensionar material para execução daquele projeto, mão de obra, prazo, dinheiro, verba. Então, seu projeto, tem 3 quartos. Já pensou se toda hora você virar pro seu arquiteto, pro seu engenheiro e falar assim, não, agora eu não quero 3 quartos mais não, agora eu quero 3 suítes. Aí ele vai e refaz o projeto. Aí, de repente, mas o dinheiro é o mesmo, né? É o mesmo. Não, mas aí você vai ter que comprometer um determinado material. Aí depois você muda de ideia e fala, não, eu quero 3 suítes, não, eu quero 4. Vou botar mais um gabinete nessa casa. E tudo você quer com o mesmo dinheiro. Vocês acham que vai dar? Não, gente, é a mesma coisa com casamento. A mesma coisa comprar um carro. Vamos pra uma coisa bem simples, vamos comprar um carro? Bora lá na concessionária comprar um carro? Chega na concessionária com 50 mil e pergunta se você consegue comprar um SUV zero com banco de couro, roda de liga leve. Não consegue. Por quê? Porque sua verba é a verba para comprar um carro popular. Agora, você pode ser feliz com o seu carro? Claro que você pode. Você pode ser feliz com aquela sua casa de 3 quartos? Claro que pode. Você pode ser feliz com o seu casamento simples? Tadá! Claro que você pode. Então, a construção da planilha está relacionada
a você também buscar essa felicidade. Por isso que eu separei aqui, até coloquei aqui como item aqui do nosso mapinha mental para mandar para vocês. Foca na felicidade e não no consumo. A gente fala tanto hoje, né, de consumo consciente e tal. E por que em casamento a gente precisa ter um consumo tão impulsivo? Por que a gente não pode ter um plano de gastos e seguir aquele plano de gastos? Dá, viu, gente? Dá sim. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela um pouquinho da nossa planilha, só pra gente poder ter uma ideia de como que ela tá lá pra vocês. Vocês podem baixar, essa é a nossa planilha, tá? É a carinha dela. Vocês vão lá no link da bio, faz lá um download, se inscreve, recebe as novidades e tal, enfim. E aí vocês vão receber essa planilhazinha, tá? Essa planilha, eu vou botar outra foto que eu tô achando, essa tá um pouco pequena pra vocês, né? Essa questão de usar o celular, acaba, pronto, eu acho que essa aqui mostra um pouquinho mais a cara dela. Vocês estão vendo que ela é enorme? Você vai falar, não tem só buffet, decoração, som e luz, foto e vídeo, tá? Tem todas as despesas. A gente vai ter aí um conjunto de situações que a gente precisa definir, né? Então, o que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento é a coluna valor estimado, tá, gente? É uma coluninha que tá aí, a nossa primeira atividade, segundo o nome do fornecedor, depois o contato, depois entra valor estimado. Então, a nossa quarta coluna, a coluna D, é a coluna que vocês vão trabalhar nessa fase do planejamento de vocês. É a construção da estimativa do casamento, tá? Vocês vão ver que essa planilha, ela foi toda construída pensando em etapas, ela não está em ordem alfabética de despesas, tá? Eu não gosto de trabalhar com ordem alfabética de despesas, porque eu acho que isso faz com que vocês se percam um pouco no briefing mesmo, na construção do raciocínio para vocês chegarem aos valores estimados, tá? Então a gente passa pela definição das prioridades e aí vocês podem marcar, grifem os itens que forem prioritários para vocês. Usem cores diferentes, tá? Sentem com essa planilha. Imprimam ou façam no computador, como vocês quiserem. E usem, né? Eu sou a rainha da canetinha. Tá aqui, cheia de canetinha, 1000 cores. Aí você pega 1000 post-its de 1000 cores diferentes também. Você vai pegar a sua planilha e vai grifar. O que é mais importante tá lá no tom, faz um degradê bem bonito e deixa a sua planilha bem bonita ali com as suas prioridades, tá? Então, vamos supor que você começou pela prioridade, que é a assessoria, aquela pessoa que vai te orientar em todos os detalhes, né? Não importa qual assessora vocês contratem, mas a gente sempre recomenda a contratação de uma assessoria. Você fala, Indira, mas eu não tô aqui pegando todo esse conteúdo maravilhoso, você está aqui me dando uma aula, isso substitui a assessoria? De novo, gente, não substitui a assessoria. O que eu tô passando para vocês são elementos para vocês construírem segurança, para vocês darem o passo de fechar o casamento de vocês. A segurança que vocês precisam para confiar que dá, que vai, que dessa vez sai, certo? Esse é o propósito. Então, foca no propósito. Bom, então aí vai ter a primeira rubrica, vocês vão ver que nem número tem do bloco. A primeira rubrica é a assessoria, né? A assessoria é uma prioridade para vocês? Em que sentido? Como é que se define? Olha, eu não tenho tempo, ou eu sou uma pessoa insegura, ou eu não tenho nenhuma ideia da realidade do mercado, ou eu dou muito valor à prestação de serviço, eu quero me sentir amparada. Então, a assessoria é uma prioridade, certo? Mas mesmo se ela não for prioridade para vocês, no gasto, no percentual, é sim o primeiro fornecedor que se contrata, tá? Então, por isso que ela tá lá no topo da nossa planilha. E vocês vão ver que a planilha está dividida em blocos. Tem bloco 1, bloco 2, bloco 3. Deixa eu mudar aqui a imagem para ver se fica mais fácil para vocês verem alguma questão relacionada a blocos. Espera aí. Aqui, ó. Estão vendo, ó? Aqui tá bloco 9. Deixa eu ir para outro. Fiz uns prints aqui. Acho que assim a gente consegue enxergar melhor. Tá vendo? Bloco 1, bloco 2. Por que esses blocos? Esses blocos são os... Sabe uma escada? Eu gosto, né? Já falei dessa escadinha pra vocês antes. Sobe um degrau de cada vez.
Contrata um fornecedor de cada vez. Portanto, vocês vão pensar um item de cada vez. Lembrando da questão das prioridades, tá? Então, no primeiro bloco é quando você realmente vai definir toda a planilha, porque a definição do local é fundamental para o andamento do restante da planilha. Sem a gente saber qual é o local que a gente vai casar, ter uma planilha fechada é impossível, tá? Saber, assim, exatamente quanto vai se gastar é impossível. Mas dá sim para fazer uma planilha estimada, tá? Lembrem-se, a gente está construindo estimativa para dar segurança para vocês iniciarem o processo, tá? A gente não vai chegar aqui naquela planilha definitiva, final dos gastos do casamento, porque vocês ainda não têm todos os elementos para isso, né? A noiva que já tá lá na frente, aí já tem os elementos para poder ter essa planilha final. Mas a noiva que tá no comecinho ainda não tem todos esses elementos. Então aí vocês vão descendo, vocês vão vendo que no bloco 2 a gente tem aí celebrante, buffet, né? A gente abre os gastos para vocês, né? Isso é muito importante, os gastos abertos. Então vocês vão ver que tudo relacionado à decoração tá aberto, cerimônia, buquê, lustre, tecido, flor, tapetes, móveis, velas. E fala, Indira, mas isso não tá no pacote do decorador? Depende do estado, depende da cidade, depende de uma série de fatores, depende de que tipo de pacote você vai contratar. Então você precisa saber que essas despesas existem, né? Se já estiver incluído no pacote do seu decorador, ótimo, você zera. Se não estiver incluído, você não zera. É importante saber esse tipo de situação para vocês fazerem estimativa? Não necessariamente, porque você vai destinar para a decoração aquilo que é sua prioridade ou não prioritário, tá? Então, se decoração é sua prioridade, você já sabe que aqui é um item que tá marcadinho lá como prioritário e depois você vai acabar investindo um montante maior nisso, tá? Bom, aí entra toda a parte de música, né? Música da cerimônia, música da recepção, né? Enfim, mas eu ainda não fecho banda normalmente nesse item inicial, ou logo no começo, mas banda, quando ela é prioridade, tem que estar marcadinho como prioridade, porque banda é despesa pesada, tá? Bom, aí entra blocos de imagem, né? Foto, vídeo, a parte de lembrança de padrinho, que tem que fazer com antecedência, dia da noiva, maquiagem, cabelo. Hoje em dia praticamente não se gasta com o dia da noiva, mais maquiagem e cabelo no hotel. Enfim, vocês vão ver aí que a planilha tá bem completa, bem aberta. E vocês vão passear por todas essas despesas, tá? Então vamos lá. Tenho 100 mil reais, a sua meta, minha meta orçamentária, quero gastar 100 mil reais em Indira. Então você vai estabelecer um casamento estimado em cima das prioridades. Prioridade número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E aí você vai pegar todas essas outras despesas, que muitas delas vocês desconheciam ou imaginavam que não tinham. E vocês vão trabalhar verbas relacionadas a esses blocos, tá? O bloco técnico, por exemplo, que é o bloco que a gente chama de técnico, mas ele tá numerado como 8. É aquele bloco que tem limpeza, taxas, gerador, segurança, manobrista. É um bloco de pequenas despesas pequenas, mas que somadas dão um montante grande. Então vocês precisam ir lá destinando esses percentuaizinhos ali pequenos, mas que quando vocês somarem, vocês vão ver que esse bloco às vezes consome um valor significativo. O outro bloco que eu sempre chamo muita atenção, tomei muito cuidado, porque as noivas têm uma tendência a se perder nisso, é o bloco 10. É o bloco das coisinhas, das lembrancinhas, das forminhas, né? Dos itenzinhos fofos, kit de banheiro, os guardanapos, menuzinho, hobby, plaquinha. Gente, isso tudo tem que entrar, tá? Não é porque você foi ali e comprou um hobby com seu cartão de crédito que não entra na sua planilha. Entra na planilha sim, nada de dar uma roubadinha na planilha. Esse bloco 10, ele é um bloco que, como eu disse, ele é uma armadilha, porque as noivas têm uma tendência a ir gastando esses itens fora de hora. Elas acham assim, recentemente aconteceu isso com a noiva minha. Indira, eu vi uma lembrancinha numa vela tão lindinha, eu comprei. R$4,50 tava baratinho, 100 velas. R$4,50. Você fala, pô, despesa pequenininha, não é grande. Não é. Mas, gente, R$500 mais R$500 é quanto? R$1.000.
R$ 1.000 mais R$ 1.000 dá quanto? 2.000. 2.000 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8. E assim você se perde no seu orçamento, tá? Lembrem, é um projeto. Então, defina se isso é prioritário para vocês. Ai, eu sou a noiva do detalhe, eu quero gastar muito com essas coisinhas. Então, você vai ter que tirar de algum outro lugar, tá? Vai ter que tirar de algum outro lugar. O que é prioridade para vocês? Sejam conscientes, foquem na consciência de gastos, foquem na ideia de que vocês estão construindo um projeto, tá? Bom, e não deixem de considerar esses elementos como taxa de cartório, né? Tudo isso também são despesas necessárias. Então aí vocês vão encontrar nessa planilha um pouquinho do que é o cenário para a organização de um casamento. Você vai dizer, Indira, tem tudão aí nessa planilha? Cara, não. Porque o universo de casamento é um universo infinito. Vocês vão encontrar 1.001 outras coisas, mas tem tudo que é necessário para organizar um bom casamento e ainda botar uns frufruzinhos a mais aí, umas coisinhas legais para vocês poderem, enfim, se organizar em termos das despesas, tá? Deixa eu botar o último print aqui. Que é a questão, uma diquinha só que eu queria dar para vocês. Ah, gente, eu me fiz foi mim. Uma diquinha que eu queria dar para vocês é que depois de construída a planilha, é importante vocês não esquecerem de fazer um controle desses pagamentos, tá bom? Então, parar de compartilhar. Fazer um controle desses pagamentos. Então, depois, aí nessa planilha tem também ali se tá pago, se não tá pago, as datas das parcelas. Então, essa planilha não serve só para o planejamento, ela depois vai acompanhar vocês aí ao longo do período todo, né? Do tempo em que vocês vão estar organizando o casamento. A pergunta de $1 milhão, que era lá do início da live, quanto custa casar? A gente não tem, né, gente? Por quê? Porque se você for fazer um bolo com champanhe, um brinde, por exemplo, você, obviamente, vai pegar essa planilha e vai cortar um monte de itens, você vai ficar com muito menos itens, né? Você vai ter lá sua meta orçamentária, então vamos supor, Indira, eu tenho 30 mil, eu quero fazer um casamento civil para 20 pessoas. Eu tenho 100 mil, eu quero fazer um casamento para 100 pessoas, sem banda. Então, você sai cortando os itens que estão relacionados a esses fornecedores e a partir daí você consegue... Ah, mandaram uma pergunta. E a partir daí você consegue fazer o seu planejamento, colocar de pé a sua espinha dorsal do planejamento a partir das suas prioridades, tá? Então, não esqueçam nunca o quanto é importante essa fase de amadurecimento de vocês como casal. Porque muitas vezes essa fase de conflito, né? Eu imagino que vocês estejam vivendo isso, né? Dá aquele conflitinho, né? O noivo quer uma coisa, a noiva quer outra, o noivo não quer gastar, o noivo não sabe. Aí o noivo diz, mas a gente não vai começar se a gente não tiver certeza de quanto se vai dar. Então, se você pega a sua quantidade, 100 mil, aí você coloca lá, você já viu que o seu buffet, você vai aplicar uma quantidade relacionada a, vamos supor, 100 convidados e você quer gastar em torno de 15%, 20%, porque você estabeleceu lá, destrinchou os seus percentuais pessoais, personalizados, os de vocês, e você viu que, sei lá, que sua meta de buffet é 20%. Sua meta de buffet é 20%, a 20 mil dá para fazer um buffet para 100 pessoas, ou seja, R$200 por convidado? Tá, claro que dá para fazer. Então, você já começa a se sentir mais segura com essa realidade, né? Você fala, não, peraí, a minha meta orçamentária era 10 mil. Será que eu consigo um buffet com esse valor para 100 pessoas, com 10 mil? Aí você vai dizer, bom, aí eu já não sei. Será que eu não tenho que adaptar o tamanho da minha festa, a duração da minha festa? Será que em vez de um buffet completo, com mesa de antepasso, jantar, eu não posso fazer um coquetel? Ou será que eu posso diminuir o número de convidados? Isso é planejar. É você decidir antes de começar a gastar, aonde você vai gastar bem, aonde você vai gastar melhor. Porque se o buffet era uma prioridade, você vai preferir botar um buffet ruim para mais pessoas. Ruim não, né, gente? Enfim, é ruim, porque tem buffet ruim. Mas assim, ou um buffet mais simples. Mas pode ser ruim também. Um buffet ruim para 100 pessoas, ou você prefere botar um mega buffet melhor e diminuir para 50 pessoas? Voltamos para prioridades. Você vai falar, Indira, você tá repetitiva. Você não para de falar dessas benditas prioridades. Não paro.
E nem vou parar, vou continuar falando aqui de prioridade o tempo todo, porque, gente, isso é uma lição de vida, isso é uma lição de vida. Tudo na vida é definido em prioridades. Tudo, tudo, tudo. Né? Inclusive, estar aqui com vocês estarem aqui comigo numa tarde de sábado é ou não é uma prioridade? É claro que é, né? Então a gente trabalha nesse sentido aí das prioridades. Eu tenho certeza que quando vocês abrirem essa planilha, vocês vão ficar cheios de dúvidas. Natural, vão ficar cheios de dúvidas. Por isso, depois da nossa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã, provavelmente, pra gente poder continuar conversando sobre esse tema, porque esse tema não se esgota aqui, não tem como a gente esgotar assim, de uma maneira tão breve. Esse é um primeiro contato de vocês com a planilha. A gente liberou o download, vocês abriram, hoje vocês conheceram um pouquinho desses passos necessários, teta, meta, prioridade, já tá com ela aberta, arrasou, Amanda. Abre sua planilha, define prioridade, marca direitinho, tá? O que é mais importante para vocês, o que vocês estão dispostos a abrir mão. Gente, esse exercício é um exercício tão importante. Porque a gente sempre acha que a gente... eu vou falar de felicidade mais um pouquinho, gente. Vocês me dão mais uns minutinhos pra falar de felicidade. A gente sempre acha que se a gente abrir mão de um determinado item, a nossa festa vai flopar, vai mixar, vai dar errado, não vai ser boa. Já cansei de ouvir isso de casais. Posso dizer pra vocês? Cara, não vai. Vai ser lindo igual. Vocês vão amar igual. Vocês vão se divertir igual. Já cansei de fazer festa que não tinha banda e foi super animada. Já cansei de fazer casamento que não tinha bar, só tinha o espumante, o uísque. E, cara, os convidados amaram, se divertiram, beberam um monte, dançaram a beça. Já cansei de fazer casamento que não tinha nenhum itemzinho de lembrancinha, zero. Não tinha sandália, não tinha bem casado, não tinha nada, porque não era prioridade pra noiva. Não tinha itemzinho de papelaria personalizado, não tinha detalhe. Já fiz festa sem bolo. Sem bolo de casamento, sabe? Bolo de casamento, já fiz. Porque não era importante pra noiva. Ela não gostava, não era importante pra ela. Então, assim, não existe nada mais importante do que vocês pensarem no que é a dinâmica de vocês como casal. Sabe? Realmente essa busca pela felicidade, será que tá? E aí eu vou voltar de novo, gente, desculpa, mas vou falar de novo. Será que realmente a gente precisa priorizar o convidado sobre todo o nosso bem-estar? Ele está acima de todo o nosso bem-estar? Será que vale toda essa chateação com o noivo, brigar com o noivo, passar do teto, gastar a mais, se endividar? Será? Por quê? Porque o convidado vai sair falando mal? Mal do quê? O cara foi lá, bebeu, comeu, se divertiu. Ele não foi lá pra isso. Seu convidado foi lá na sua festa pra quê? Ele foi lá na sua festa pra compartilhar o amor que ele sente por vocês. E vocês por ele. E é só isso. Festa não tem que ter nada. Então, dessa planilha aqui, se me perguntar, tem que ter um casal apaixonado. Lá em cima, nome dos noivos. Isso tem que ter. Um casal apaixonado. Não importa. Marido e mulher, marido, mulher e mulher, não importa, importa um casal apaixonado, importa pessoas que se amam e uma família que ama. Isso é o que realmente importa. Então, não tô dizendo pra vocês que a planilha não é importante, gente, pelo amor de Deus. Claro que é importante porque eu defendo piamente que pra gente começar a organizar um casamento, a gente precisa passar pelo amadurecimento desses planos, tá? E o amadurecimento desses planos é conhecendo, sabendo todos os itens. Tenho certeza que essa planilha é muito mais completa do que tudo que vocês já viram aí pela internet, que tem ali buffet, decoração, som, luz, foto e vídeo. Não tem, por exemplo, forração de grid. Eu sei que vocês vão vasculhar essa planilha e amanhã minha caixinha vai estar cheia do tipo assim: Indira, o que é forração de grid? Indira, que taxa pública é essa? Então, assim, claro que tem muitos itens que vocês estão conhecendo. Gente, é um universo novo inteiro que se abre à frente de vocês. Vocês estão começando agora, né? Vocês vão contar futuramente com ótimos fornecedores, com uma excelente assessoria que vai dar a mão para vocês, que vocês vão seguir o projeto de vocês. Mas agora, construir essa confiança de que o dinheiro de vocês dá para o projeto de vocês, ou que vocês construíram um projeto que cabe no orçamento de vocês, é fundamental. E vocês podem contar com a gente para isso. A gente tá aqui para isso,
certo? Então, eu agradeço demais a participação de todo mundo, quem ficou aqui comigo desde o início, né? Tem gente que tá aí desde o comecinho, que tá aí mandando coraçãozinho que eu tô vendo, tô muito feliz de ter vocês aqui. Essa audiência é uma audiência muito qualificada, né? A gente optou por separar do outro perfil, exatamente porque eu queria dar uma atenção diferenciada para esse público que tá no começo e que tá cheio de dúvidas. Então contem comigo, espero que vocês continuem lá curtindo todos os nossos posts lá no perfil e amanhã encham a minha caixinha de perguntas. Então, dever de casa, estudar a planilha, rever a live, tirar todas as dúvidas amanhã. Um beijo, obrigada, gente. Tchau.